Fala galera, tudo tranquilo? Estamos de volta. Vamos continuar estudando sobre o tema modernização do campo, né? Já percorremos um longo caminho, já falamos sobre os principais modelos agrícolas, né? Os principais agrossistemas agrícolas, falamos sobre os modelos tradicionais, dividimos ali em agricultura itinerante, agricultura de roça, de subsistência, o modelo, né, da plantation tradicional, que tem relações muito fortes, né, com a história brasileira. As heranças, né, estão presentes até hoje, vários pontos nocivos em relação à estrutura social, ambiental, econômica, né? Nós vivemos, tem essa origem histórica, a gente vai debater bastante isso em outros momentos, quando nós falarmos sobre concentração fundiária, sobre problemas ambientais, sobre desigualdades sociais, né, no campo, certo? Sobre a grande influência de grandes latifundiários em relação à política brasileira, tranquilo? Falamos sobre, né, os modelos modernos que surgem a partir da Revolução Verde, tendo essa nova configuração que nós chamamos de agronegócio, essa agricultura, né, de cunho empresarial. A gente vai debater bastante também em outros temas e outros momentos, né, o agronegócio e os modelos alternativos, né? A gente falou sobre a agricultura, né, orgânica, sobre a agricultura ecológica e sobre a agricultura familiar, tá certo? A importância da agricultura familiar em vários aspectos, mas sobretudo em levar comida, né, alimentos para as nossas mesas, certo? Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os sistemas agrícolas, certinho? Então, no final eu queria que você fosse, né, que você conseguisse tranquilamente classificar os modelos que nós estudamos, os modelos agrícolas, em relação aos sistemas, certo? Quando a gente fala de sistemas agrícolas, a gente pode dizer que eles são classificados através de dois pontos, né? Os chamados sistemas extensivos e os sistemas agrícolas intensivos. Os modelos que nós estudamos, eles são classificados como extensivos ou intensivos. Para isso, né, para ficar um pouco mais fácil, eu queria passar para vocês aqui um quadro comparativo, que é mais ou menos um esqueminha, né? Que fica mais claro para você, ao longo de uma questão, ao longo de um texto, ao longo de algum tipo de informação, ao longo de alguma situação, problema, que você consiga, né, identificar claramente e classificar aquele sistema como extensivo e intensivo. Então vamos começar falando sobre 3 fatores principais, tá bom? Como assim, Rômulo? 3 fatores principais. Vamos falar aqui sobre terra, capital e trabalho. Quando a gente fala de terra, a gente está pensando em extensão territorial, ou seja, a necessidade de você incorporar mais parcelas de terras à produção, objetivando aumentar, né, a produção, beleza? Quando a gente fala de capital, a gente está falando sobre a necessidade de investimentos. Investimentos em maquinários, tecnologias, insumos modernos. Investimentos em pesquisas, em desenvolvimento, né, de novas técnicas, de novas tecnologias. E, ao mesmo tempo, né, o investimento em mão de obra qualificada, em aspectos como, né, campos relacionados à medicina veterinária, quando a gente fala, por exemplo, da pecuária, quando a gente fala de outras, né, atividades relacionadas à produção, né, de alimentos, de domesticação de animais, e também a questão, né, a gente pode falar de agrônomos, né, engenheiros químicos. Então a gente fala de mão de obra qualificada. Quando a gente fala de trabalho, a gente está pensando em número de trabalhadores, certo? Ou seja, a necessidade de um contingente, né, maior ou menor de mão de obra. Tranquilo? Certo? Então vamos lá. Vê se está claro para vocês. Quando a gente fala de um sistema, né, intensivo, quando a gente fala de um sistema intensivo, a gente obrigatoriamente está falando de um sistema que tem uma alta dependência em relação aos investimentos de capitais. Então, se você tem uma grande, né, introdução de tecnologia, maquinários, tratores, colheitadeiras, se você tem um processo de mecanização muito forte no campo, se você tem um processo de pesquisa, de introdução de insumos modernos, a biogenética fazendo parte dessa realidade, certo? A gente vai perceber que a dependência de terras ela é baixa. Tá certo? Então você consegue aumentar a produtividade daquela área, você consegue produzir mais naquela área, adequando, né, corrigindo o solo, com sementes geneticamente modificadas, com técnicas modernas, com irrigação artificial, certo?
Então, nós temos todo esse aparato que nós discutimos nos modelos modernos. Tranquilo? Então, você vai depender menos da extensão territorial, ou seja, incorporar mais terras para você aumentar a produção. Se você não precisa recorrer a grandes extensões de terra, ou seja, aumentar as áreas dedicadas à agricultura para aumentar a sua produção, significa que você está tendo uma maior produtividade, tá legal? E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre maquinários, a gente pensa obrigatoriamente em desemprego estrutural. Com isso, né, a dependência de trabalho ela é baixa. Então a dependência, né, da mão de obra ela é baixa. Então você tem uma exigência de mão de obra especializada, de mão de obra qualificada, mas uma parcela significativa, né, das atividades serão feitas através de máquinas. Tudo bem? Certo? Então é muito comum que as questões relacionem isso, né? A parte do desemprego estrutural, né, a pobreza no campo, a pauperização do campo, justamente por isso, pela chegada dos capitais, dos investimentos, dos grandes empresários, da máquina, né, os interesses aí do agronegócio, tá bom? Quando a gente fala de um sistema extensivo, né, a gente está falando que é um sistema onde você tem baixa, né, aplicação de capitais, ou seja, baixos investimentos quando comparados ao sistema intensivo. Consequentemente, a dependência, né, de você incorporar terras para você aumentar a sua produção vai ser bem elevada. Ao mesmo tempo, você vai ter uma grande exigência, né, de mão de obra, de muitos trabalhadores, porque você vai ter um sistema produtivo pouco moderno, né? Então, utilizando técnicas arcaicas, rudimentares, baixa mecanização, tá certo? E, obviamente, a produtividade vai ser menor quando comparado ao sistema intensivo. Tudo bem? Certo? Então, nós temos esse quadro comparativo. Obviamente, existem exceções, tá certo? Por exemplo, a agricultura, né, de jardinagem. É um modelo agrícola onde você utiliza técnicas rudimentares, onde você tem uma relação muito forte com a questão cultural, onde você tem uma exigência muito grande de mão de obra, onde você tem baixa mecanização. É uma agricultura que é praticada geralmente em médias, né, propriedades, mas ela apresenta uma alta produtividade, justamente pelo cuidado, pelo zelo, né, que se precisa ter naquela produção daquele alimento. Lembrem-se, né, que é um território, né, o sul, sudeste asiático, é um território que sofre ações de clima monsônico, todas aquelas peculiaridades. Você tem, né, aspectos, né, do relevo que não favorecem tanto, você tem um relevo acidentado, montanhoso em grande parte, né, do território de alguns países localizados, né, nessa porção asiática, beleza? Só que ao mesmo tempo é uma área onde você tem uma grande população, uma população bem significativa, né, em números absolutos. Então você depende dessa produção agrícola para você levar comida, para você alimentar essa população. Então você precisa ter um cuidado, um zelo, um carinho, né, uma preocupação, ou seja, você precisa fazer de tudo para que aquela área, aquela parte, né, plantada, aquela área de cultivo possa, né, render ao máximo. Tranquilo? Certo? Então existem algumas exceções, mas de uma forma geral você pode se valer desse esqueminha, você pode se valer desse quadro comparativo, tá? Para você chegar, né, ao gabarito de alguma questão, ao entendimento de algum texto, tá claro? Beleza, mas vamos lá. Vamos supor, né? Vamos supor que esses exemplos, né, esses pontos de análise, terra, capital e trabalho, não estejam claros, né, no texto, né, na situação, problema que antecede a questão, tá bom? Se você não conseguiu compreender, que isso não foi suficiente, o que você vai ter que pensar? Um sistema extensivo, né, você tem uma maior dependência em relação ao meio natural. Como assim? A fertilização natural do solo, certo? Uma dependência, né, dos nutrientes naturais do solo e tal, da chuva, da regularidade, né, das chuvas, beleza? Então você precisa, né, uma dependência maior. Já quando a gente fala de um sistema intensivo, a dependência é menor. Então você depende menos, né, do meio natural. Como assim? Irrigação artificial, correção do solo, um processo de adubagem química, de fertilização química, né, agrotóxicos, né, das mais variadas formas, beleza? Então, espero que esse macetezinho que eu dei para vocês tenha ajudado, tenha ficado claro, né? Tenha auxiliado aí no entendimento, tá bom? Então, aqui, abraço. Daqui a pouco a gente dá prosseguimento aí aos estudos. Grande abraço para vocês aí.